do livro Palavras do Coração, volume 1, pelo Espírito Dr. Herman, lição 1. Conserva a paz. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. A tônica dos apelos feitos aos espíritos que dirigem a casa de Leon Denis foi a da dor e, ao mesmo tempo, a da angústia, pelos processos de desarmonia que se instalam lentamente nos lares, nos centros espíritas e nos corações das pessoas. A dor é a antiga companheira do homem encarnado. Parece ser ela a companheira mais presente, parece mesmo que ela é a única companheira em certos momentos. Não fosse a vontade determinada, não fosse o espírito de fé, não fosse a certeza de contarmos com a misericórdia de Deus, diríamos que a dor é a companheira mais presente junto ao homem. Para livrarmos da dor, aconselhamos a todos indistintamente a manter a fé, a crer em Deus e a ter certeza absoluta de que os males um dia cessam de agir. Quanto às dificuldades dos homens na convivência diante dos problemas que surgem nas casas espíritas de um modo em geral, recomendamos o velho preceito ensinado por Jesus, que é o da vigilância e o da oração. Muitas vezes, em uma instituição, parece que há um momento de inquietação. Os seres, como que se denominam donos do conhecimento, interpondo-se entre as verdades doutrinárias e o comportamento simples do homem, exagerando nas ideias pessoais ou conturbando o mecanismo do trabalho. Outras vezes, parece ao homem dividir para reinar, e, não raro, o Cristo é expulso por trazer elemento considerado por muitos altamente pernicioso para a vida humana, por confundirem com fraqueza a paz. Na realidade, o Cristo é o mais forte de todos os homens e a paz é o único caminho por onde solucionaremos adequadamente todos os nossos problemas. Assim, diante das dificuldades observadas dentro da casa espírita, dentro do próprio lar, com os companheiros de jornada, só temos a aconselhar. Conserva a paz, meu irmão. Cala-te todas as vezes que puderes, ensina sem humilhar ninguém. Fala baixo, a voz estridente estimula a reação. Consome com o teu amor o orgulho dos outros e multiplica com as tuas mãos o serviço em favor dos necessitados. Age sempre no bem, nunca permitas que o mal entre no teu coração, no teu sentimento. Se um dia, apesar de tudo que tiveres feito, mesmo assim te falarem coisas erradas, diz de ti para contigo mesmo: procurei ser o homem cordato, o homem da paz. E fazendo isso, certamente terás momentos de serenidade, em que possas examinar criteriosamente os erros que cometestes e que ainda cometes para evitares os erros futuros. Em agindo assim, crê Jesus, o mestre de todos nós, nos sustentará. Verás então algo extremamente interessante. Por mais que sejas acusado, por mais que digam que estás errado, em teu coração terás cada vez mais paz. De posse da paz que terás, vencerás, e aí sim, de maneira leve, tranquila, itinerante para Jesus. Lembremos-nos de uma passagem de Jesus, que em certo momento exaltou a caridade, quando contou a parábola do homem que foi atacado por bandidos e só um passante, aquele que menos sabia das leis, o atendeu naquele momento. Jesus exalta a caridade e nós dizemos a vocês: hajam também com caridade. Deus fará o resto. Que Ele nos ajude e abençoe, proteja e conduza, agora e sempre. Graças a Deus, muita paz, Herman. Mensagem recebida em 3 de julho de 1993.
Conserva a paz. Como conservar a paz? E que nos fala o Dr. Ermo aqui na lição, nos dias de hoje, com tantas divergências, com tantas dores, pois ainda vivemos no planeta de provas e expiações e ainda temos tantas dores aí, não é? E o próprio Jesus aqui no Evangelho de Mateus nos fala, olha a resposta, ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, na lição aqui do Evangelho, o próprio Jesus, nas suas palavras, nos dá o caminho de como conservar essa paz. Porque se a gente ainda tem provas para passar nessa vida, a gente precisa o quê? Seguir esse Evangelho de Jesus. Buscar nele o amparo, o consolo, durante todos os nossos dias de nossas vidas, porque é Ele que nos dá essa paz, é Ele que nos dá o entendimento para que a gente possa conservar essa paz dentro de nós, porque não há mal aí, né, que dure para sempre. Quando a gente tem aí a certeza, a fé de que Jesus está conosco, de que a espiritualidade amiga está conosco, nos direcionando, nos trazendo paz, a gente segue mais tranquilo, passa por nossas dores mais tranquilas, mais firmes, com a fé renovada em Deus, não é? E Dr. Ermo também nos recomenda aqui, né, sempre ter essa vigilância. Que vigilância é essa, né? A vigilância de não deixar com que maus pensamentos, más atitudes, divergências, não entender o outro, tudo isso, essas dificuldades, essas diferenças de opiniões que a gente tanto enfrenta aí no nosso dia a dia, nos traz aí sofrimentos, nos trazem aí as dúvidas, muitas vezes em acreditar que Deus não está conosco. Muitas vezes deixamos as palavras de Jesus de lado para seguir muitas vezes as nossas próprias opiniões. E é isso que a lição aqui nos traz. Não vamos colocar em evidência as nossas opiniões em relação ao outro. Não, vamos tentar entender o outro. Quando temos divergências, quando temos aí alguma dúvida a respeito, vamos dizer, da doutrina espírita, né? Somos espíritas. Então vamos ver quando a gente tem aí divergências nas nossas casas, como nos fala aqui a lição. Vamos procurar resolver. Gente, os estudos da codificação é o norte, é o caminho. É nele que nós temos que nos basear sempre. É nele que nós temos que tirar os exemplos. Não foi nenhum homem que trouxe, não foi Kardec que trouxe as suas opiniões. Muito pelo contrário. Kardec, lá nos livros da codificação, sempre coloca que a doutrina não é uma doutrina dele, é uma doutrina dos espíritos. Então, que possamos sempre, quando tivermos alguma dúvida, alguma coisa que possa causar um mal-estar em algum irmão ou alguma opinião, vamos procurar os livros da codificação. São eles que nos dão, são os espíritos que nos dão o caminho, que nos dão a força, que diz assim, olha, somos nós que trouxemos as ideias. Aí Kardec apenas colocou lá nos livros, né? Escreveu para nós com essa boa vontade. Então que a gente possa seguir aí os estudos. A gente está sempre convidando para os estudos nas casas espíritas. Por quê? Porque através dos estudos a gente se esclarece. A gente vai tirando essas dúvidas de dentro de nós. A gente não vai mais colocando a nossa opinião acima da opinião do Cristo, acima da verdade do Cristo. Não é da opinião, é da verdade do Cristo. Então, quando a gente estuda, quando a gente aprende, quando a gente se dedica, a gente vai colocando as verdades de Jesus, do Evangelho de Jesus, e não as nossas, porque as nossas somos ainda imperfeitos. Então a gente está aqui aprendendo, está se instruindo, para quê?
para ter a caridade que nos fala aqui o nosso irmão. Porque, como ele diz aqui, na realidade o Cristo é o mais forte de todos os homens e a paz é o único caminho por onde solucionaremos adequadamente todos os nossos problemas. Sim, através do Cristo. Então, quando o Cristo nos diz, meu fardo é leve, meu jugo é leve, ele nos fala, eu não estou aqui para julgar ninguém. Aprendam comigo, sejam leves, procure o diálogo com o irmão. Através do diálogo a gente cresce, a gente evolui. Através do diálogo vamos aí criando amigos, não é? Arrecadando amigos aí pra gente, as amizades boas. Muitas vezes divergimos de um assunto com um irmão, a gente senta, conversa, toma um cafezinho e no final das contas, nossa, como a gente sai dali realizado e com certeza construindo ali uma boa amizade, um bom relacionamento. Às vezes o irmão não entende ainda muito bem o assunto, eu também não entendo, então a gente vai colocando, vamos ver o que os Espíritos trouxeram para nós no livro tal, não é? Tem tantas obras maravilhosas, nosso irmão André Luiz, nosso irmão Chico Xavier, Emmanuel, quantas obras de esclarecimento aí nós temos para nos basearmos nesse aprendizado que é a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é uma doutrina pronta, é uma doutrina de raciocínio. Então, cada vez que a gente senta com um irmão, conversa, coloca as nossas opiniões, as nossas diferenças, discutimos as nossas diferenças, porque somos diferentes. Se fôssemos todos iguais, não existia evolução. Então, para isso, precisamos sim das nossas diferenças. Mas o que a gente precisa é não colocar essas diferenças com raiva, com rancor, com divisão. Deus não quer que a gente divida a nossa caridade, Deus quer que a gente some. Somos todos filhos do mesmo Pai, não é? Jesus, o nosso irmão mais velho, nos dá o caminho, nos ensinou, deu aqui os seus ensinamentos com prática, não é? Então a gente precisa o quê? É ter a humildade de dizer assim, Jesus, me ajuda as nossas instituições, o meu trabalho, a minha família, para que eu sempre possa trazer o melhor de tudo isso para construir, para edificar o Evangelho de Jesus sempre em nossos corações. Então, se a gente muitas vezes se cala, como diz aqui a lição, não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. Às vezes a gente precisa calar, porque calar também é sabedoria. A gente não precisa se colocar acima do outro. Se o outro está exaltado, se o outro não entendeu bem o que a gente falou, a gente para, reflete junto com ele e diz, olha, meu irmão, agora no momento nós dois não estamos aí em condições de conversarmos, mas quando estivermos mais calmos, mais tranquilos, vamos conversar sobre o assunto. E é assim, gente, que a gente vai crescendo. É assim que a gente vai tirando de dentro de nós essas dores do que nos fala aqui o Dr. Herman na lição. Porque quando a gente não dá continuidade a uma contenda, não é? A gente está praticando a caridade com o irmão e praticando a caridade conosco, de não deixarmos com que esse amargor do dia a dia se instale dentro de nós, porque a gente ainda é muito orgulhoso, né? A gente às vezes diz assim, não, deixa lá o fulano com a opinião dele, eu fico com a minha e fica tudo certo. Mas aí existe o que nesse pensamento? Existe uma divisão. O que poderia ser útil com aquela pergunta, com aquela dúvida ali de um irmão, que poderia se construir coisas muito boas a partir daquela dúvida, aí divide, aí fica cada um com a sua opinião. E a construção? E a caridade um com o outro? Aí a gente vai passando de irmão para irmão aquele nosso pensamento e esquecendo de quê? De que é o Evangelho de Jesus que nós devemos seguir. Não é a nossa opinião, é a opinião
não é na opinião do outro, não, é o que diz o Evangelho, é o que diz Jesus, é o que traz Jesus para nós. E aí, Dr. Herman nos recomenda aqui, ó, fala baixo. A voz estridente estimula reações. Sim, se a gente é agressivo com o irmão, ele vai retribuir com agressividade. Mas quando a gente se cala, reflete, pensa e traz para a gente o que Jesus nos ensina, seja brando, seja amável. E aí a gente vai multiplicando aí as bênçãos que todos nós sabemos que estão reservadas para nós quando a gente tem esse amor, essa caridade, essa justiça, esse bem que é o Evangelho que Jesus nos deixou através de suas obras. E Dr. Herman encerra aqui a lição dizendo assim: Jesus exalta a caridade e nós dizemos a vocês, hajam também com caridade. Deus fará o resto, que Ele nos ajude, abençoe, proteja e conduza sempre a todos nós. Graças a Deus, meus irmãos, muita paz, muito amor e muito entendimento nos nossos corações. Que assim seja.